Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Eu sou o professor Vitor e hoje nós vamos trabalhar um assunto muito importante na interpretação da análise do solo, que é o pH do solo. Então você deve estar se perguntando, mas o que é o pH do solo? O que ele representa lá na análise, né? Eu também me perguntava, o que aquele valor de pH está dizendo, né? O que eu tenho que olhar para saber se está bom ou está ruim, né? Mas vamos lá, o que é o pH do solo? Então, o pH, se nós for ver, é o potencial hidrogeniônico. Então, está relacionado aí com concentração de hidrogênio, tá? No solo, ele determina a acidez ativa. Então, o pH vai determinar a acidez ativa do solo. E o que quer dizer essa acidez ativa? Então, nós temos lá o solo, tem as partículas, essas partículas têm cargas, né? Essas cargas são geradas aí pelos colóides do solo, pela matéria orgânica. Na superfície desses colóides, nós temos aí hidrogênio, cálcio, hidrogênio, alumínio. Então, nós temos aí nutrientes ligados nessa superfície e temos hidrogênio e alumínio, né? E na solução do solo, nós temos lá hidrogênio, tem alumínio, tem os nutrientes, cálcio, magnésio, potássio e os hidrogênios. Então o pH, ele determina a atividade desse hidrogênio que está na solução do solo. E ele varia numa escala de 0 a 14. Então pH menor do que 7 indica solo ácido. E aí você pode estar com dúvida nesse sinal de menor aqui, né? Mas qual que é o sinal de menor, qual que é o sinal de maior? Então muitos alunos têm dúvida nisso. Então presta atenção nessa dica que você nunca mais vai se confundir com esses sinais. Então nós temos aí esse sinal aqui, que é o sinal de maior, e esse sinal, que é o sinal de menor. Você vai pegar e vai fazer um risco aqui, um risco aqui. Esse sinal ficou parecendo qual número? Um 7, né? E esse parecendo um 4. Então, 7 é maior do que 4. Então, esse sinalzinho aqui, ó, é o sinal de maior e esse sinal de menor. Então, toda vez que você tiver dúvida, faz um risco, aí você vai saber se é um sinal de maior ou de menor. Fechou? Então, vamos lá. pH menor que 7, solo ácido. pH igual a 7, solo neutro. Então, é um pH neutro. E pH maior do que 7, é um solo alcalino. Tá? Então, você pode olhar lá na análise de solo, se o pH está menor que 7, é um solo ácido, né? Solos aí que predominam em grande parte do Brasil. Se é um pH maior que 7, é um solo alcalino. Né? E pH igual a 7, solo neutro. Então, o pH ele vai medir essa acidez ativa do solo. E matematicamente, como que eu expresso o pH? Então, o pH ele tem uma fórmula. pH é igual a menos o log. Log, isso aqui indica logaritmo, tá? Quando não aparece nada, quer dizer que é um logaritmo de base 10, né? Então, menos o log da concentração de hidrogênio. Lembrando lá, né, que esses colchetes aqui representam concentração. Então, pH é dado por menos o log da concentração de hidrogênio no solo. Em termos práticos, o que isso indica? Então, se eu tenho um solo de alto pH, ou seja, quanto maior o pH, isso aqui implica que menor é a concentração de hidrogênio no solo. Quanto menor o pH, isso aqui indica que maior é a concentração de hidrogênio no solo. Então, solos ácidos são solos que têm um pH baixo. Por quê? Porque eles têm bastante hidrogênio lá na solução do solo, né? Então, se eu tenho um solo com alto pH, nós temos aí uma baixa concentração de hidrogênio no solo. Tá?
Então, o que eu faço para mim aumentar o pH do solo? Eu tenho que reduzir concentração de hidrogênio lá nesse solo. E quando você vai observar na tua análise de solo, você pegar um laudo lá, você vai ver que o pH no laudo, ele vem pH em água, ou ele vem o pH em cloreto de cálcio, tá? Então vem duas unidades. Alguns laudos trazem informação somente do pH em água, outros trazem somente do pH em cloreto de cálcio e outros trazem a informação do pH tanto em água quanto em cloreto de cálcio. Agora, se você pega um laudo para interpretar, só tem a informação do pH em cloreto de cálcio, como que você faz para converter para pH em água? Então tem uma regrinha, né? Uma formulazinha, que ela diz o seguinte: o pH em água é igual ao pH em cloreto de cálcio mais 0,5. Tá? Então esse 0,5 é um valor médio. Na média, o valor do pH em água é 0,5 maior do que o pH em KCl. Então você consegue aí fazer essas conversões. Por que eu falo isso? Porque às vezes você vai utilizar um manual para fazer uma recomendação e, por exemplo, tem manuais aí que determina a dose de calcário com base no pH em água. Só que você pega o laudo, o pH está somente lá em KCl. Como que eu vou fazer essas conversões, tá? E por que é importante você converter? Então, às vezes você pega algum manual para interpretar as classes de pH e só tem informação de pH em água lá no manual. E no teu laudo de análise de solo, a informação veio em KCl, né? Cloreto de cálcio. Como que você faz a conversão? É só você adicionar aí 0,5 no pH em cloreto de cálcio e você vai ter aí mais ou menos o valor aproximado do pH em água, tá? Tá, então a gente viu aí que o pH é um ponto extremamente importante ao analisar um laudo de análise de solo. Mas ele não é suficiente, então você corrigir somente o pH, em muitas situações não é suficiente para você aumentar aí produtividade. Por quê? Porque além do pH nós temos que avaliar os teores dos nutrientes no solo também, tá? Então, pessoal, o pH do solo é um ponto extremamente importante para vocês avaliar aí no laudo de análise de solo, porque ele é o segundo fator que mais interfere na absorção de nutrientes. Nós já vamos ver o porquê. O primeiro fator é a umidade do solo. Então, nós temos que ter umidade no solo para que ocorra a absorção. Lembrando lá, a planta ela não come, tá? Ela bebe. E ela bebe o quê? Água e nutrientes. Então, só vai beber, só vai absorver esses nutrientes se tiver água no solo. Então, se nós temos lá um solo com todos os nutrientes em condições adequadas, mas não tem umidade, não vai absorver. O segundo fator é o pH do solo, que ele vai interferir na disponibilidade de nutrientes. Então, se eu tenho água no solo, mas eu estou com um pH que não está adequado, não está numa faixa ideal, nós vamos ter aí uma redução na absorção de nutrientes, porque vai reduzir a disponibilidade de nutrientes no solo, tá? Então, por que ocorre isso? Porque o pH está extremamente relacionado com disponibilidade pH está relacionado com disponibilidade de nutrientes. Então nós temos aí que solos com baixo pH, e o Malavolta ele já mostrou isso, que solos ácidos, solos com pH baixo, nós temos problemas com disponibilidade de fósforo, temos altas concentrações de alumínio, então vai gerar aí toxicidade por alumínio na planta, tem alta disponibilidade de micronutrientes catiônicos. Então solos de baixo pH, lembrando, solo de baixo pH é um solo que tem alta concentração de hidrogênio, então um solo ácido. O que vai ter em um solo de baixo pH? Baixa disponibilidade de fósforo. Nós vamos ter aí alta disponibilidade de alumínio. E o alumínio, ele é tóxico para a planta. E o que corrige pH do solo? A gente vai ver aí com mais corretivo mais utilizado é o calcário. Então, quando nós aplicamos calcário, ele vai acabar
neutralizando esse alumínio. Ou seja, o calcário então ele vai elevar o pH e vai neutralizar esse alumínio também. Então solos com pH adequado, nós aí não temos problemas com alumínio. Então solos ácidos, nós vamos ter sérios problemas com alumínio, que aí inibe crescimento e desenvolvimento radicular das culturas. Tá? Também vai ter alta disponibilidade dos micronutrientes catiônicos, como cobre, níquel, ferro, manganês. Então, em baixo pH, ou seja, solo ácido, nós temos alta disponibilidade de cobre, níquel, ferro, manganês e zinco. E aí pode gerar toxicidade para a planta, tá? Então é importante sim ajustar o pH. Já se eu tenho um solo com pH muito alto, nós vamos ter problemas com baixa disponibilidade desses micronutrientes catiônicos. Então, vai ter aí baixa disponibilidade de cobre, zinco, manganês, níquel, ferro. Então a planta ela pode apresentar deficiência desses micronutrientes se nós temos aí um pH muito elevado, né? Já pensando em um solo mais alcalino. Tá? Então por isso que é extremamente importante ajustar o pH do solo para que nós tenhamos aí uma maior disponibilidade de nutrientes e com isso um maior aproveitamento da adubação. Tem vários trabalhos científicos que mostram que quando nós aplicamos calcário para elevar o pH, se nós estamos aí num solo muito ácido, com pH baixo, a produtividade ela aumenta em até 2 vezes, ou seja, tem um aumento em mais de 100% na produtividade da cultura. Então, na condição que nós temos um solo aí muito ácido e é corrigido esse pH. Por que ocorre isso? Porque a disponibilidade de nutrientes ela aumenta. Então, se tem nutrientes no solo, você ajustou o pH, a planta ela vai aproveitar esses nutrientes e vai responder em produtividade, que é o que interessa aí para o produtor. Ah, professor, mas eu já faço adubação, eu preciso me preocupar com pH? Sim, precisa, porque você só fazer adubação e não ajustar o pH, o que vai acontecer? Você vai estar perdendo fertilizante, vai estar perdendo a eficiência no uso desses fertilizantes, e principalmente do fósforo. Né? Então o fósforo em solo ácido, ele é fortemente absorvido na CTA do solo. O que é a CTA? É a capacidade de troca de ânions desse solo, ou seja, são as cargas positivas do solo. Então, se nós temos um solo com pH baixo, ou seja, um solo muito ácido, nós vamos ter aí maiores cargas positivas que vão segurar esse fósforo. Tá? E esse fósforo, ele não vai, grande parte não vai estar disponível para as plantas. Então, se você somente fazer a adubação, não implica que você vai ter altas produtividades. Você precisa ajustar o pH do solo, porque senão você vai estar perdendo em eficiência nessa adubação, principalmente a adubação fosfatada, tá? Muitos questionam, professor, mas corrigir o pH vai sair muito caro, né? E dependendo da área, dependendo da situação, precisa aí de doses muito elevadas de calcário. Mas o que sai caro? Você aplicar calcário e produzir bem, aumentar a eficiência dos fertilizantes, ou você não aplicar calcário e estar perdendo em fertilizantes, porque você vai estar perdendo em eficiência, então você vai estar jogando dinheiro fora porque você aplicou e não aproveitou 100%, você vai reduzir produtividade, né? Então no final o que é caro? É você não aplicar e não produzir, ou é você aplicar, aproveitar ao máximo os fertilizantes e ter altas produtividades, né? Muitos de vocês devem estar pensando, mas é muito complicado eu interpretar o pH, eu não sei, eu tinha dificuldades em química, né? Para entender como que é essas reações do solo. Mas na verdade o que você precisa entender lá no laudo? Que a faixa ideal de pH. E qual que é essa faixa ideal de pH? Se nós estamos falando em pH em cloreto e cálcio, vamos estar trabalhando com uma faixa de 5,5 a 6,5. Tá? Então se você pega um laudo, pH em cloreto e cálcio está nessa faixa, então o pH está ok. Se for pH em água, qual que é a faixa? Então lembrando que o pH em água é 0,5 maior que o pH em KCl, então nós vamos trabalhar aí numa faixa de 6 a 7 para pH em água. Tá? Então olhando lá, olhei o laudo, estou com pH 5,8. Ok, se o pH está em KCl, CaCl, o pH está adequado. Tá? Então
Não é tão difícil. O que você tem que fazer? Pegar e analisar se no laudo esse pH ele está, né, nessa faixa. E entender, né, o que quer dizer aquele pH. Lembrando lá que baixo pH indica mais hidrogênio no solo, ou seja, indica um solo ácido. Tá? E uma vez identificado aí que o pH do solo ele não está nessa faixa ideal, o que nós temos que fazer? Se é um solo ácido, solo com baixo pH, temos que aplicar um corretivo para aumentar esse pH do solo. Se é um solo mais alcalino, tem um pH acima de 7 aí, nós temos que reduzir esse pH do solo. Tá? Grande parte dos solos brasileiros, o problema é acidez. Então, geralmente, o que a gente faz? Aplica calcário para elevar esse pH nessa faixa ideal. E o que acontece muito no campo? Né? O pessoal tem usado aí doses padrão de calcário. Isso é um problema sério, porque quando você não usa um método de cálculo para determinar a dose, ou você está aplicando uma dose muito acima da recomendada, e aí você pode elevar demais esse pH e ter problemas aí com disponibilidade de micronutrientes catiônicos, como nós falamos aqui, ou essa dose ela pode ser muito pequena, você não vai conseguir corrigir esse pH para aquela faixa ideal. Então, o teu solo ainda vai continuar ácido e não vai estar aproveitando ao máximo esses fertilizantes aplicados, tá? Então, um ponto importante, sempre utilizar um método de cálculo para determinar a dose de calcário, tá? Porque a dose ela vai variar muito de acordo com o solo, né? E aí nós temos algo chamado poder tampão do solo. Tá? O que quer dizer esse poder tampão? É a capacidade desse solo em resistir à mudança de pH. Né? Solos com alto poder tampão, eu preciso aplicar, por exemplo, mais calcário, uma dose maior, para alterar esse pH, para conseguir elevar naquela faixa ideal. Já solos de baixo poder tampão, eu aplico uma dose menor. Quando eu falo de um solo argiloso, ele tem um poder tampão maior do que um solo arenoso. Tá? Então, solo argiloso, o poder tampão é maior do que em solo arenoso. E o que quer dizer isso? Quer dizer que, se eu tenho, por exemplo, um solo argiloso com pH, vou colocar aqui, né, pH em cloreto de cálcio, um pH em cloreto de cálcio, CaCl2, igual a 4,6. Tem um solo arenoso que o pH em cloreto de cálcio também deu 4,6. O que acontece? Eu preciso de uma dose maior de calcário nesse solo, para elevar o pH, por exemplo, lá a 6, do que nesse solo. Então, aqui nesse solo vai mais calcário. Já nesse solo arenoso vai menos calcário. Certo? Por quê? Por causa do poder tampão. Então, pensando assim, qual solo que é mais fácil de nós corrigir o pH? Né? Qual que eu vou gastar menos financeiramente? No solo arenoso, porque eu tenho um poder tampão menor. É lógico, esse poder tampão ele vai variar em função da granulometria e também em função da matéria orgânica do solo. Mas, de maneira geral, solos argilosos têm um maior poder tampão do que solos arenosos. Então, se um produtor, por exemplo, vai arrendar uma área, né? Fez um contrato lá de 2 anos, por exemplo, qual área que ele vai gastar menos para corrigir? Um solo arenoso ou um solo argiloso? Solo arenoso, porque ele vai colocar menos calcário e já vai conseguir chegar nesse nível ideal aí de pH. Então, se o pH está em 4,6, eu preciso de menos calcário para levar na faixa ideal do que no solo argiloso, que tem o mesmo pH. Tá? Então, pensando em um produtor que arrendou uma área de um contrato lá de 2 anos, ele vai gastar menos, por exemplo, no solo arenoso do que no solo argiloso. Já o solo argiloso, nós aplicamos uma maior quantidade de calcário, só com menor frequência, tá? Ó o nosso sinalzinho aqui, né? De menor frequência. Já no solo arenoso, nós vamos aplicar com maior frequência. Isso é em função do poder tampão do solo. Então, lembrando aqui, solos arenosos têm um alto poder
tampão. Solos arenosos, baixo poder tampão. E muitos alunos me questionam, professor, eu tinha dois solos com o mesmo pH, por exemplo em 4,6 nos dois, quimicamente eram muito parecidos. Eu apliquei 2 toneladas de calcário nos dois solos, nos dois talhões. Um produziu muito mais do que o outro. O que aconteceu? E o que aconteceu nessa situação é o seguinte, um solo ele era arenoso, então ele tinha um poder tampão menor. Então essas 2 toneladas que foi aplicado de calcário já elevou esse pH para a faixa ideal. Por isso que respondeu em produtividade. O outro solo, ele tinha um poder tampão maior, porque ele é um solo argiloso. Então precisava de uma dose maior de calcário para ter essa resposta em produtividade. Então isso é muito comum no interior, no campo. Às vezes um vizinho lá fez uma quantidade X de calcário, o outro fez a mesma quantidade, os solos eram muito parecidos quimicamente, mas um produziu mais do que o outro. Isso acontece em função do poder tampão, tá? Então não existe uma receita de bolo, tá? Cada solo ele tem uma recomendação específica, porque varia. E aí é extremamente importante nós utilizar um método de cálculo para recomendar o calcário, pensando aí em elevar o pH do solo. Tá? O que vocês podem fazer agora? Pegar aí um laudo de análise de solo, né, e olhar o valor do pH nesse laudo. Então olha lá, esse pH ele está em cloreto de cálcio? Está em cloreto de cálcio. Então qual que é o valor dele? Olha lá, está em 4. Opa, está em 4, a gente viu na aula aqui o pH ideal em cloreto de cálcio é de 5,5 a 6,5. Então quer dizer que o solo está ácido. Tá? Então você já vai conseguir ter essa noção e que esse solo ele está com uma acidez elevada. Ou, professor, mas o pH ele não veio em cloreto de cálcio, ele veio em água. Então qual que é a faixa em água? De 6 a 7. Então avalia lá. Em água ele está 5. Opa, então preciso elevar um pouco esse pH do solo, porque ele está ácido. Tá? Então essa é uma atividade que vocês podem fazer para ir aprendendo a interpretar, né, um laudo de análise de solo. Quem não tem um laudo, pode estar coletando uma amostra de solo, então você pode ir seja na sua propriedade do cliente, ou até mesmo na horta aí de sua casa, coleta uma amostra de solo, manda para um laboratório e pega o laudo. Com esse laudo na mão, você pode estar aí analisando como que está esse pH do solo. Tá? Então, fazendo um resumão da nossa aula, nós vimos aí que o pH do solo é um ponto extremamente importante ao interpretar uma análise do solo. E ele indica a acidez ativa do solo. Então, lembrando lá, baixo pH, nós temos alta concentração de hidrogênio no solo. Alto pH, nós vamos ter uma baixa concentração de hidrogênio no solo. Então, pH está relacionado com a concentração de hidrogênio. Se for pH em cloreto de cálcio, a faixa ideal é de 5,5 a 6,5. Se for pH em água, vamos tentar trabalhar numa faixa de 6 a 7. Tá? E ele interfere diretamente aí na disponibilidade de nutrientes. Diferentes tipos de solo vão exigir diferentes doses de calcário em função do poder tampão do solo. Tá? Espero ter ajudado vocês nessa aula de hoje. Agradeço a todos aí pela participação e vão nos acompanhando aí que em breve nós vamos ter mais aulas aí no nosso canal.